Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen de História, é um prazer estar aqui com todos e com todas. Vamos aqui discutir uma questão muito interessante, uma questão com pegada até um pouco mais poética, mais lúdica, né? Mas muito pertinente, muito interessante, porque de fato discute um episódio da história do Brasil que é a migração. O comando dessa questão, pessoal, ela traz o seguinte, questão do Enem 2023, aqui ela traz. Conforme o texto, as correspondências trocadas entre imigrantes no Brasil com os seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava o ou a. A gente tem mania de pensar que tecnologia é só celular, tablet, né? Mas não, pessoal, a carta, nesse episódio, ela se configura uma tecnologia, porque era possível você enviar cartas para o outro lado do Oceano Atlântico, para a Europa principalmente, já que boa parte dos imigrantes, eles eram imigrantes europeus. A alternativa A ele coloca disputa ideológica entre a comunidade de estrangeiros e a de nativos. B. Circularidade cultural entre a sociedade de partida e a de acolhimento. Na alternativa C nós temos controle doutrinário das narrativas do cotidiano de origem e de destino. Na alternativa D a gente observa o seguinte, pessoal, fiscalização política dos fluxos de população do novo e do velho mundo. E na alternativa E, monitoramento social dos grupos de trabalhadores da cidade e do campo. É interessante porque nem toda alternativa está errada. De fato, a gente às vezes vai ter em alguns imigrantes, principalmente os anarquistas, os comunistas, uma certa fiscalização política. Muitas vezes a gente vai ter ali imigrantes sendo deportados, jornais sendo empastelados, como a gente chama, jornais operários que eram ali fechados à força. Mas, galera, muito cuidado. A gente tem que ver o que é que o texto base, o que é que o texto de suporte ele está discutindo. Qual é a discussão do texto, o que é que o autor aqui ele está trazendo. Nesse caso, ele coloca: múltiplas histórias escritas atravessavam o oceano buscando por notícias de filhos e pais, irmãos, maridos e esposas, noivos e noivas. As missivas, ou seja, as cartas, traziam boas e más novas, notícias, comunicavam alegremente nascimentos e casamentos, também doenças e mortes. Pessoal, é uma questão de cotidiano, é uma questão da vida comum, da vida ordinária. Não está falando aqui de movimento operário, não está falando aqui de revolução, não está falando aqui de guerra, não está falando de outra coisa a não ser o quê? A história da vida privada dessas pessoas. Por isso que essa questão ficou muito bonita, ficou muito interessante. Ela é uma questão que trata ali da vida privada, a história social, a história comum, né? O cotidiano desses imigrantes que saíam, principalmente da Europa, mas não só da Europa, o Japão também, né, vai fornecer imigrantes a partir de 1907, e que vinham aqui para o Brasil, para viver a América, para fazer a América, mas que mandavam cartas para os seus familiares na Europa, buscando novas, buscando notícias, o que é que está acontecendo aí. Não tinha WhatsApp nessa época, não tinha rede social nessa época, o que nós tínhamos eram cartas, e essas pessoas mandavam cartas para os seus parentes, né? Eu sou descendente de imigrantes, né? Então, meu bisavô, tataravô, mandava lá suas cartas para os seus parentes e vice-versa. Então, nesse contexto, ele coloca, conforme o texto, as correspondências trocadas entre imigrantes no Brasil com os seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava a circularidade cultural entre a sociedade de partida, que é o país da onde ele veio, e a sociedade de acolhimento, que é o país onde ele vive. Ou seja, há ali uma troca de notícias, às vezes até de notícias políticas, do que é que está acontecendo. Mas percebam que o texto de apoio, os autores, eles estão discutindo ali o quê? Eles estão discutindo o cotidiano dessas pessoas. Aí ele ainda conclui, ó, essa literatura epistolar, o que é a epístola? É a carta, né? Possibilitava a transmissão e reconstrução das tradições. Os deslocamentos tornaram-se um dos mais potentes produtores de escritura ao longo da história, porque a gente consegue o cotidiano desses indivíduos através das cartas. Muito interessante essa questão, nosso gabarito é a alternativa B. É isso, galera, bons estudos, mandem cartas para quem vocês gostam e até a próxima. Tchau, tchau!